Estamos aqui com essa fonte que ela não está funcionando, né? Aparentemente ela foi ligada na tensão errada, né? Muitas vezes o pessoal esquece que ela está marcando aqui 115 e acaba ligando 220, causando assim a queima da fonte. Então nesse caso aqui eu vou estar fazendo o teste com ela, colocando o cabo aqui. Eu já mostrei em outro vídeo que para você ligar a fonte sem computador, só você colocar aqui, você fechar um jumper, né, entre o fio verde e o preto, para ligar ela sem o computador, e mesmo assim ela não aciona. Então vamos estar abrindo para verificar o que aconteceu. Em uma primeira análise, a gente já consegue ver aqui um capacitor de entrada estufado. Esses capacitores é logo que recebe energia nele. Então, se for ligado errado, logo de cara queima esses capacitores. Pode ser que queime algum fusível de retificador, né? Que são esses dois aqui, e também o fusível. Se você prestar atenção aqui, o fusível ele realmente queimou. E para ele queimar desse jeito aqui, ficar torrado, é porque realmente foi tensão errada. Então, sinais que foram tensão errada é o que? O fusível estourado mesmo. Tem vezes que até queima aqui o vidro, né? Ele explode. O capacitor estufado. E vamos estar testando esses diodos para ver se algum deles está queimado. Mas aqui realmente foi tensão errada. Então, um dos primeiros sinais é estourar o capacitor. Então aqui eu retirei os componentes que geralmente queimam quando a fonte quando a fonte é ligada incorretamente, né, em 220 volts. E geralmente são os dois capacitores, né, de filtro, de entrada, né, os diodos, retificadores e o fusível. Então, o diodo na escala de continuidade, nem precisa olhar, né, porque já está visivelmente ruim, mas se fosse para fazer o teste, na escala de continuidade, você vê que não dá nenhuma continuidade. Então já sabes que ele está ruim. Os diodos, vamos fazer um vídeo só sobre diodos, mas assim de forma resumida, melhor na escala de 1K, do multímetro analógico. Ele tem que conduzir de um lado e do outro não. Então o teste básico do diodo é esse. Desse lado conduz, não deveria conduzir, mas está conduzindo dos dois lados. Conduz desse lado, conduz. Esse está ruim, está em curto, chama-se em curto. Esse outro diodo conduziu de um lado do outro também, está em curto também. Esses dois aqui não conduziu, desse lado conduziu. Então esse diodo está bom, porque ele conduziu de um lado, mas do outro não. Isso é um sinal que ele está bom. Desse lado aqui ele conduz, porém desse lado aqui não conduz. Está bom, chega de lado. Esse aqui conduziu de um lado e do outro não conduziu. Conduziu de um lado e do outro não. Quer dizer que está bom. Capacitor para testar com multímetro analógico também é possível, só que não é muito preciso. Então, como se testa capacitor com multímetro analógico? É simples, você coloca em um dos terminais, ele conduz e volta. Então esse é o teste de capacitor. Vou colocar uma escala mais rápida aqui. Ele conduz e volta, invertendo os polos. Ele conduz e volta.
Então esse está bom. Esse aqui de cara já está ruim, que ele estufou. Então, mas mesmo assim vamos ver se ele conduz e volta, mas ele não está bom, porque a gente já está vendo aqui que ele deve estar com uma fuga, né, grande aqui. Ele não vem até o final da escala, tá vendo? Se você carregar, ele tem uma fuga. Então, está ruim. Mas tem um pequeno porém com essa fonte. Por isso que a pessoa mexer em uma coisa pode danificar. A pessoa que não tem o conhecimento técnico pode estragar e piorar a coisa. O que acontece aqui é o seguinte: quando se liga uma fonte errada, geralmente a linha que queima é essa. São os capacitores, os diodos e o fusível. Só que uma pessoa sem o conhecimento foi tentar mexer e acabou tirando peças que vai ser difícil a gente saber qual é. Então, quando eu fui olhar, está faltando aqui 2 resistores, esse e esse, que a pessoa, eu não sei porquê, tentando resolver o problema, retirou esses 2 diodos, colocou esse diodo aqui, desse lado aqui, ou esse resistor desse lado, colocou, além de colocar um resistor na posição errada, está faltando outro resistor e eu não sei qual é a posição desse resistor aqui. Então, para eu saber em que local deveria estar esse resistor e qual o valor do outro, eu vou precisar do esquema elétrico dessa fonte. Para eu tentar conseguir achar, vai ser difícil. E se achar, tentar substituir um resistor, tentar localizar o outro resistor que foi retirado, ou seja, dificulta. Então, se você não tem o conhecimento técnico, não mexa. Mande para alguém que tenha o conhecimento de resolver, porque você pode estar piorando a situação. Então, a coisa que eu poderia já estar resolvendo agora era só trocar os diodos, o fusível e o capacitor. Eu vou estar aqui, tem um trabalho a mais. Ter que baixar o esquema elétrico para verificar qual corresponde a esses 2 resistores para trocar, ou seja, é um trabalho a mais. Então, se você não sabe mexer, procure. Tem esse canal aqui para orientar, faça perguntas, sugestões de vídeos, sugira um vídeo de conserto de fonte, vamos trazer um vídeo detalhado de como consertar uma fonte. Está com um problema? Vamos abrir um canal aí de WhatsApp, ou do Telegram, para a gente estar trocando ideias antes de você mexer em uma coisa e acabar danificando mais. Eu tinha comentado que queimou nesse capacitor, inclusive ele até estufou aqui, Quando isso acontece, visivelmente já viu que queimou. Mas acontece dele estar dessa forma e mesmo assim está ruim. E eu fiz um teste aqui com o multímetro analógico. Você consegue fazer um teste básico, mas não um teste mais preciso, do capacitor. Por exemplo, quando o capacitor está bom, ele tem esse comportamento de carregar e descarregar. Quando você coloca as pontas nos terminais, ele carrega e se descarrega, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de um capacitor bom, onde ele carrega e se descarrega. Nesse caso aqui, apesar dele não estar estufado, mas esse capacitor está ruim, porque ele não descarrega, ele só carrega, mas o ponteiro não volta. Ou seja, ele não está carregando, está em curto. E esse aqui visivelmente já está ruim. Porém, existe um teste mais preciso para se fazer, que é esse aqui, que é o capacímetro. Ele consegue averiguar se o valor está dando correto. Por exemplo, aqui, esse aqui é um capacitor de 220 microfarad. Então, colocando na escala correta. Depois vamos estar fazendo um vídeo de como utilizar, mas aqui é só um vídeo rápido, só para fazer aqui uma demonstração rápida sobre a questão. Então aqui ele marcou 209 microfarads. Ou seja, está dentro da margem de erro.
Se eu pegar esse capacitor aqui, que está em curto, né, a gente já tinha visto antes, ele nem mostra, ele mostra infinito, não dá o seu valor. E esse aqui que está estufado, vamos ver o que acontece. Ele deu a capacitância, mas deu errada, porque o valor correto seria 470 e ele está dando 230. E visivelmente já dá para se ver que está ruim. Então o melhor método para você testar um capacitor é utilizando esse equipamento que chama-se capacímetro. Então, eu consegui verificar os resistores, né, que estavam faltando. Vi pelo esquema elétrico, baixei pela internet o esquema elétrico e consegui verificar. Troquei o capacitor que estava estufado, que foi esse, e troquei os dois diodos e também o fusível, né? Ele foi trocado. Então foi trocado esses componentes e agora vamos estar verificando se está tudo funcionando bem. Então aqui está o cabo de energia. Vamos estar ligando. É muito importante, quem trabalha com esse equipamento, ter uma fonte chamada fonte de lâmpada de série. Fonte de lâmpada de série. Porque se tiver algum curto, você ligar na tomada, não vai dar um curto-circuito, não vai dar um estouro, tiver alguma coisa errada. Então é fundamental a importância ter a lâmpada de série. Então já está ligado na lâmpada de série, né, para não queimar. Eu coloquei aqui em 220 volts. Então eu vou estar acionando. Já mostrei que para você ligar a fonte sem ser necessário um computador, é fechar o curto no verde e no preto. E vamos estar ligando a fonte para ver se está dando as tensões corretamente. Ligou. O primeiro sinal que a fonte acionou é esse aqui, porque girou o cooler. Então, se ela girou o cooler, é o primeiro sinal que funcionou. Agora vamos estar medindo as tensões para ver se estão corretas. Para medir tensão, tanto pode ser usado o multímetro analógico como o digital. Para efeitos de visualização, né, esse é melhor. Para visualizar um vídeo, alguma coisa. Então está aqui o cooler girando, já é um sinal que ela ligou. As tensões básicas que eu olho logo é se está vendo os 12 volts, que é o fio amarelo, e os 5 volts, que é o fio vermelho. Então o preto é o terra. Vamos logo ver a tensão de 12 volts. 12.2. Ou seja, está funcionando corretamente a tensão de 12 volts. Bora ver o 5. 5.2. Está dentro da margem de tolerância. Agora vamos estar medindo as outras tensões. Vamos ver, né? Vermelho aqui é 5 volts. Vermelho 5. Amarelo 12. Laranja 3.3. O laranja é 3.3. Outro laranja aqui 3.3. O azul é menos 11, tá? Está correto. O cinza deu 5. Esse fio lilás, né? 5. E tem o fio marrom, mas o marrom aqui ele está junto já do 3.3. Pronto. Então, todas as tensões corretas, vamos ligar no computador para ver se está funcionando. Mas, a princípio, está resolvido o problema. Então, até o próximo vídeo. Deem sugestões. Podemos fazer um grupo de WhatsApp para tirar dúvida. Aprender também, né? Temos muito o que aprender. E é isso aí. Deixem comentários e vamos depois trazer novos vídeos.